São 19h30, vamos dar início à nossa reunião de toda segunda-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores, de todos os nossos irmãos do plano espiritual, a quem somos mais uma vez muito agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, exatamente como pedimos na última segunda-feira, e com a graça de Deus aqui estamos. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que não estejam alinhadas com os propósitos da reunião, principalmente aquelas que nos distraem, nos tiram a concentração e nos afastam dos propósitos que nos trouxeram aqui, que é simplesmente entendermos ou procurarmos entender um pouco mais dos princípios da doutrina e da palavra divina. E aos encarnados, nós pedimos que se concentrem nas preces, elevando o pensamento, aumentando o padrão vibratório. Cada vez mais temos a convicção da importância da oração, aquela oração que é emanada da nossa alma, do nosso coração. Os efeitos de uma prece sincera são imensuráveis. Então, o que nos resta é praticar a prece, pois os seus efeitos são comprovadamente imensos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos aí na segunda parte, no capítulo 8, que trata da emancipação da alma. E hoje nós vamos tratar desse tópico aí, está projetado, transmissão oculta do pensamento. Transmissão oculta do pensamento. Pergunta 419, dirigida aos espíritos. Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Então, essa é a pergunta que é feita aos espíritos. Eventualmente, a gente toma conhecimento desse fato aqui. Determinada descoberta, ela é anunciada praticamente simultaneamente em 2, 3 ou mais lugares do planeta, sendo que são trabalhos separados. É uma equipe de cientistas num país, num laboratório, numa universidade, outra equipe distante, milhares de quilômetros distante, não há contato entre as equipes, não há intercâmbio entre as equipes, cada um está pesquisando o mesmo assunto
E às vezes acontece da descoberta ser anunciada quase que instantaneamente. Né? Quando, por exemplo, começaram os primeiros anúncios da descoberta dos supercondutores, em vários pontos do planeta foi anunciada a mesma descoberta. A mesma descoberta. Então é isso que está sendo perguntado aos Espíritos. Será que é possível isso? Como se explica isso daí aos olhos da doutrina espírita? Então os Espíritos respondem assim: já dissemos que durante o sono os Espíritos se comunicam entre si. Nós estudamos isso segunda passada, segunda retrasada. Durante o sono, os Espíritos conversam uns com os outros. A gente pode até não lembrar. Você acorda e fala, não, eu nem sonhei. Bom, isso é o que você fala. Você não lembra do sonho. Aí você prefere falar que não sonhou, né? Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu enquanto o corpo dormia, né? E o homem julga ser isso um invento da sua autoria. É o que muitas vezes acontece, né? Às vezes até, como eu já disse aqui algumas vezes, a gente vai dormir pensando num problema que você pensou o dia inteiro e não conseguiu achar uma solução. E você dorme pensando nele. E no outro dia, você simplesmente acorda com a solução. Como se durante a noite tivesse se processado uma mágica. Porque você está não sei quanto tempo pensando na solução, não encontra, aí de repente você é vencido pelo cansaço, dorme e no outro dia cedo você acorda com a solução. E ainda faz aquele comentário, né, comum. Do nada eu descobri a solução. Primeiro que não existe do nada. Não tem como alguma coisa surgir do nada. Tudo tem uma causa. Nós temos que parar de falar esse negócio. Do nada aconteceu isso. Do nada eu tive uma ideia. Não tem como. Se é nada, então não tem como surgir alguma coisa de lá. Então, se surgiu uma solução, um caminho, então não é do nada. Essa solução existia, você não estava conseguindo acessar, né? Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Isso já aconteceu N vezes na história da humanidade, N vezes, tá? Inclusive, muitas vezes, quando a academia sueca, né, vai distribuir o prêmio Nobel, o prêmio, né, aí para homenagear as grandes descobertas, os grandes avanços, às vezes tem que repartir o prêmio entre 2, 3 pessoas ou equipes de cientistas. Por quê? Porque é aquele assunto que está sendo premiado. E tem 3 equipes em diferentes partes do mundo que descobriram aquilo. Então, nada mais justo do que contemplar as 3. Né? Quando dizeis que uma ideia para no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Aí tem uma nota. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, quer dizer, independente da nossa vontade, o que constituía objeto das nossas preocupações no estado de vigília. É isso que acontece. Né? Então eu passo o dia quebrando a cabeça para resolver um problema, ou às vezes eu estou há
vários dias tentando achar a solução, no encontro, numa dada noite, quando o meu corpo está repousando, só o meu corpo, o meu espírito, conversando com outros, comenta sobre o meu problema. E ali, numa conversa entre espíritos, a solução pode ser revelada. E eu acordo no dia seguinte, né? E vou proferir a célebre frase, né? Do nada eu descobri a solução. Não existe do nada. O meu espírito, em conversa com outros, compartilhou o problema e a solução me foi apresentada. E às vezes ela pode vir até em forma de um sonho. Eu já acordo com a solução, porque eu sonhei com a solução. Sonhei com a solução do problema, né? Então, é possível, sim, perfeitamente, haver essa transmissão de pensamento, tá? Que é o objeto desse tópico aqui. 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Então, pode haver comunicação entre os espíritos em estado de vigília, despertos. Resposta dos espíritos. O espírito não se acha encerrado no corpo, como numa caixa. Irradia por todos os lados. Muita gente pensa que o espírito ele fica dentro do corpo, preso. E ele só vai sair quando esse corpo morrer, deixar de ter vida. Não é assim. O espírito está em toda parte. Tá? Ele usa o corpo para promover a sua evolução, a sua experiência terrena, mas ele não está confinado dentro do corpo como se o corpo fosse uma caixa hermeticamente fechada. Né? Então, ele irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília. Se bem que é mais difícil acontecer isso aí. Mas pode acontecer. Transmissão de pensamento. Né? Existem inúmeras experiências que já comprovam isso daí. Por exemplo, os gêmeos são muito estudados. Os gêmeos são muito estudados. Existe uma ligação entre os gêmeos que a ciência ainda tenta entender. Né? O filho ou a filha, tanto faz, com a mãe, tem uma ligação muito grande. E nada mais natural, afinal de contas, ele nasceu de dentro da mãe. Então, nada mais natural do que ter essa ligação. Né? Então, existem sim pessoas que têm uma ligação grande com o outro, com o semelhante. Né? Eu várias vezes já contei aqui, na década de 70, a antiga União Soviética, né, hoje nem existe mais a União Soviética, se desmanchou, a antiga União Soviética fazia muita experiência nesse sentido aqui. Porque, apesar de toda a prática ateísta daquele regime, eles tinham convicção de que, de alguma forma, existia comunicação mental. E eles queriam entender como é que era isso, mas para poder usar com finalidade militar. O interesse era aplicar na esfera militar. Mas eles estudaram muito isso. E tem uma experiência que eles fizeram na década de 70, que ficou muito famosa na época. Eles pegaram uma coelha
que tinha acabado de parir um monte de coelhinhos, coelho sempre pare um monte de cada vez, colocaram essa coelha num submarino, e o submarino foi para águas profundas, debaixo do gelo do Polo Norte, bem profundo, o máximo de profundidade que era possível ir. E em terra ficaram os filhotes, os coelhinhos. E cronometradamente, a cada instante, um coelhinho era sacrificado. E lá no submarino, a coelha toda cheia de sensores, monitorada, registrava alterações do comportamento biológico no exato instante que os coelhinhos eram sacrificados. Então, assim, eles não conseguiram entender como que era a ligação, mas existia uma ligação. A coelha só mostrava alteração na pulsação, na corrente sanguínea, na pressão e tudo mais, no exato instante que o filhote era sacrificado. Né? E eles avançaram essas experiências com humanos. Mas aí, essas coisas não são reveladas assim, popularmente, é difícil de se obter informações sobre o desfecho dessas experiências, mas até hoje se faz essas experiências. Até hoje se faz essas experiências. Tá? E não é só lá naquela parte do mundo, não. Em várias partes do mundo fazem esse tipo de experiência, para tentar provar e entender como que existe essa ligação. De alguma forma, há transmissão do pensamento. É que nós ainda, no nosso reduzido grau evolutivo, ainda não conseguimos entender com exatidão o que acontece. Para a doutrina espírita, isso é algo trivial, extremamente trivial. 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Isso acontece direto, quase que cotidianamente. Duas pessoas acordadas e no mesmo instante elas têm a mesma ideia. Aí a grande maioria fala, não, mas isso é uma coincidência. Então vamos ver o que os espíritos respondem. São dois espíritos simpáticos. Primeira coisa, dois espíritos simpáticos. Eles têm afinidade um pelo outro, que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos. Porque o espírito, ele visualiza todo e qualquer pensamento. Embora não estejam adormecidos os corpos. Então, muitas vezes, a gente fala, não, isso é segredo absoluto meu. Não compartilho com ninguém. Ninguém sabe do meu segredo. Bom, há um grande equívoco nisso aí. Primeiro que não existe segredo para os espíritos. Não existe. Então, é um grande engano nosso achar que a gente detém algum segredo, algum conhecimento exclusivo. É um grande equívoco da nossa parte pensar isso. Muito antes da gente pensar alguma coisa, o espírito já sabe o que nós vamos pensar. Então, quando duas pessoas têm a mesma ideia simultaneamente, os espíritos já se encontraram, os espíritos já conversaram. E se eles se encontraram é porque existe simpatia, existe afinidade. Sintonia. Porque se não existisse, isso não ia acontecer. Tá? Então, normalmente, nós vamos ver isso daí entre espíritos simpáticos. Espíritos que têm alguma
sintonia, alguma simpatia um pelo outro. Aí tem uma nota. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. E aqui, acordados, para a gente se comunicar um com o outro, a gente precisa da voz, né? Do som, dos gestos. O espírito não precisa disso. O espírito não precisa desses aparelhos, né? Esses aparelhos é para quem está aí acordado e materializado. Então é isso que nós temos desse tópico. Só 3 perguntas, né? Que nos esclarecem aí essa questão da transmissão oculta do pensamento. É algo, então, perfeitamente possível. Isso nos deixa uma obrigação de responsabilidade maior ainda. Temos que ser vigilantes com o que pensamos. Porque o nosso pensamento não é algo hermeticamente fechado. Não, o que eu estou pensando, só eu sei. Não. Você e mais uma multidão infinita estão sabendo do que você está pensando. Então, cuidado com o que pensa. Cuidado com o que pensa. Porque você não está pensando sozinho. Entenda isso, você não está pensando sozinho. Tá? Porque muitas vezes somos surpreendidos. A gente tem uma situação como só nossa, nunca compartilhou com ninguém, e aí de repente alguém acordado chega e vem direto no assunto com você. Você até sofre um susto. Fala, mas eu não conversei esse assunto com ninguém. Como que essa pessoa chegou conversando isso comigo nesse termo? Aí fica pior, né, quando acontece isso. Porque você é surpreendido. Você achou que tinha um segredo hermético, fechado. E de repente, como se costuma dizer, do nada alguém chega e bate de frente. Você fala, não é possível. Eu não conversei isso com essa pessoa. Aliás, eu não conversei esse assunto com ninguém. Como é que ela chegou falando desse jeito comigo? Parece até que ela está sabendo de tudo. Parece não, está sabendo. O Espírito está sabendo. Os Espíritos já conversaram. E às vezes ela se apresentou desse jeito, abruptamente. Por quê? Porque foi enviado para te ajudar. Às vezes o que você está guardando é algo que precisa ser compartilhado, que precisa da ajuda de outro irmão. E você está ali guardando aquilo e aquilo está te corroendo. Né? Porque o espírito pode ser intuído a se dirigir ao outro para ajudá-lo. Aí é onde a gente, né, do nada a pessoa apareceu e parece que ela está sabendo da história inteira. Tá, parece não, ela está sabendo. Não duvide disso. Não duvide disso. Tá? As coisas não se resumem ao mundo material. O mundo material, aliás, é tão pequeno, é tão curto, né? E às vezes a gente deposita toda a nossa confiança no mundo material, no que acontece dentro da esfera material. E é aí que nós cometemos um grande engano, porque o verdadeiro mundo é o espiritual. Ele é o verdadeiro. Ele é infinito, né? É dele que nós fazemos parte, não é do mundo material.
do material todo mundo sabe, nós estamos aqui de passagem, e essa passagem é bem rápida, muito rápida. É tão rápida que nós não temos nem noção que hora que ela termina. Ela simplesmente termina, acabou. Se deu tempo, se não deu tempo, não interessa, ela termina e ponto. Agora, o mundo espiritual não, esse é eterno. Por isso que a gente fala sempre, nós temos que nos esforçar para investir naquilo que interessa ao espírito, porque isso nós vamos carregar. Muita coisa do que nós somos hoje, a gente vem carregando de existências passadas. Muita coisa, sejam essas muitas coisas, boas ou más, está vindo aí de outras existências. E pessoas que, desde pequenas, têm um amor muito grande pelo próximo, um carinho muito grande, um senso de fraternidade muito grande. Outras, desde pequenas, demonstram extremo sentimento de posse, de orgulho, de vaidade, uma dificuldade enorme de compartilhar, de olhar para o próximo. Às vezes tem dificuldade de olhar até para o irmão sanguíneo. Isso vem lá de trás. Então, o que a gente tem que investir e que a gente vai carregar de fato e vai levar e vai trazer de novo e vai levar de novo é aquilo que vai impregnar o espírito. O que vai impregnar o corpo não vai ficar, com certeza, não vai ficar. O corpo não fica, o corpo acaba, vira pó. Então, o que foi investido nele vai acabar junto. Muito bem. Então, assim termina esse tópico aí, como eu disse, só tem 3 perguntas. O outro estudo da noite é no livro Caminho, Verdade e Vida, livro que foi psicografado pelo Espírito de Emmanuel e quem escreveu foi o Chico Xavier. Esse livro é uma série de mensagens, são 180 mensagens, nós estamos na 46, então ainda vai longe, né, vô? Ainda vai longe, e são 5 livros, só o primeiro livro tem 180 lições, então nós já até fizemos as contas, né, quantos anos nós vamos ficar lendo, partindo do princípio que eu vou falar toda segunda-feira, né, o que não vai acontecer. Eu não sei nem quantas segundas-feiras mais eu vou falar, então não adianta ficar fazendo conta. E a lição de hoje é Quem és? Quem és? É o título da lição. E aí tem um trechinho bíblico, esse versículo aí foi escrito por Tiago, pelo apóstolo Tiago, está lá no capítulo 4, no versículo 12. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Então, isso é o Tiago que falou. Há só um legislador que faz as leis, e só um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, falando para nós, tu, porém, quem és? Que julgas a outrem. Então, você já viu aí, né? Que a lição hoje vai pegar pesado, né? Aí você costuma falar que sou eu, ou você bateu pesado. Não, é o Tiago e o Emmanuel. É o Emmanuel que escreveu essa mensagem aqui. Né? Eu vou só ler. E olha lá. Bom, de antemão, então, nós estamos diante aqui de uma situação que nós sabemos muito bem
que às vezes, sem percebermos, nós somos o legislador e somos o juiz. A gente acha, né, que é a gente que faz as leis e a gente que julga. Então, se isso fosse verdade, então não tem só um, como o Tiago falou aqui, há só um legislador e um juiz. Porque se cada um tem hora que se acha legislador, tem hora que se acha juiz, então tem bilhões, né? Deveria existir, por parte do homem, grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Podia ler só isso. Podia ler só essa frase. Deveria existir, da nossa parte, cautela antes de emitirmos opinião relativamente aos erros do outro. Porque nós também erramos, né? E todo mundo gostaria que existisse a compreensão do próximo antes de jogar pedra em você. Antes de apontar o dedo para você, falar, você errou, você é culpado, você está condenado. A gente gostaria, pois é. Então, se eu gostaria que todo mundo me olhasse com esses olhos, eu preciso olhar o próximo com esses olhos também. Só que a gente, na maioria das vezes, não fazemos isso. Não fazemos. Infelizmente, não fazemos. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores do que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. De fato. Ao incriminar outro, eu posso causar um desastre maior do que o erro que o outro cometeu e que eu estou lá incriminando, julgando. Então, eu estou agindo levianamente, inconsequentemente. Não meço os efeitos. Eu me coloco como juiz e dou a sentença. E ponto. E ainda digo o seguinte, não tenho que questionar, é isso mesmo. E eu estou certo. Bom, então, esse único juiz que o Tiago falou deve ser você, então. Eu. Só pode ser. Ele falou que só tem um. Se você acha que você está nessa condição, se eu acho que eu estou nessa condição, então esse, pronto, achamos quem que é esse que o Tiago falou. É um de nós aqui, né? Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviço. De fato, quem tem um cargo de administrador do que quer que seja, eu sou administrador da minha casa. Então, você é um administrador. Tá? Então, você tem que analisar os elementos de composição humana, quer dizer, quem convive lá com você, que integram a máquina de serviço, né? Esposa, ou marido, ou filhos, quem quer que more lá dentro, quem trabalha lá dentro para você, todo mundo, né? Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. É a tarefa do juiz. Não é fácil ser um juiz aqui na terra. Não é fácil. É uma tarefa extremamente difícil e a responsabilidade é grande demais. E a responsabilidade não é só aqui na terra, não. Quem dera fosse.
Quem dera fosse aquele que durante uma existência foi um juiz, ou é um juiz hoje, tem responsabilidade permanente com o plano espiritual. Olha o que fala aqui, ó. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus cargos espirituais, muitos sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Então, se eu sou um administrador, se eu sou um juiz, principalmente um juiz, e durante toda a minha existência, na minha vida profissional, eu julguei centenas, milhares de pessoas, eu vou responder perante a espiritualidade por cada um desses julgamentos. Você não escolheu essa lição. Eu escolhi a missão. Não, a lição, você não escolheu. Né? Ah, não, a lição não. É uma sequência, a gente estuda a sequência, né? Está muito atual a lição. Eu também tive o mesmo pensamento. Está muito atual, né? Mas eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia falar isso, você falou. Né? Está muito atual, não queria ter falado. Mas pensa bem, tudo que a gente faz aqui na nossa existência, nós vamos responder. Ah, eu tenho um cargo de comando. Então você vai responder pelos seus comandados, por cada um deles. Por cada um deles, porque você viu o que falou aqui, ó? Entretanto, importa compreender que homens como esses, os juízes, os administradores, estendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muitos sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Porque se um juiz, ele teve que julgar, sei lá, centenas, milhares de bandidos, criminosos, ladrões, estupradores, assaltantes, tudo quanto é espécie. Pois é tudo espírito doente. E ele teve que julgar cada um. Não só perante o crime, materialmente falando. Extensão dos seus encargos espirituais. Existe um débito aí entre o espírito desse juiz e de todos os criminosos que passaram por ele. Não foi por acaso que ele teve que julgar A, B, C, D. Não foi por acaso. E se ele de alguma forma não agiu com justiça, no sentido de ajudar a melhoria daqueles que ele julgou, ele vai responder por isso, espiritualmente. Então, esses espíritos, muitas vezes, são espíritos muito sofredores. Carregam dívidas imensas, de sabe-se lá quantas existências. E a grande maioria pediu para vir na condição de juiz. Porque muitos aqui encarnados falam, nossa, se tem uma coisa que eu jamais gostaria de ser por dinheiro nenhum, é juiz. Promotor, advogado, não sei o quê. Então, se encarnado você não queria isso de forma alguma, imagina espiritualmente falando. Porque aí, espiritualmente, você vê a situação como um todo. Aqui a gente vê o delito que aconteceu aqui na Terra, materialmente. E o que aconteceu no plano espiritual? E as dívidas que vêm de existências anteriores? Isso a gente não consegue ver. A gente não tem essa capacidade.
A gente se atém ao que aconteceu aqui. Fulano matou o ciclano. Aí você quer fazer o julgamento baseado nisso. Mas você não sabe por que ele matou. Não, ele matou porque um bandido foi lá roubar e acabou matando o outro. Não, as coisas não são simples assim, não. Você sabe como foram as existências passadas do bandido e da vítima? A vítima já pode ter matado esse bandido em outras existências. E muitas vezes. E muitas vezes. Então, por isso que o Tiago falou, cuidado com os julgamentos. Porque a gente vai emitir um julgamento baseado num pedacinho da história. Porque o que aconteceu nessa existência é uma parte muito pequena da história. Nós não sabemos da história inteira. E você quer legislar, quer punir, quer julgar, sem saber a história. Porque aqui, no mundo material, a gente fala que sem saber dos fatos, a gente não pode emitir julgamento. Pois é. Então você sabe dos fatos de todas as existências passadas para emitir um julgamento? Não sabe, com certeza não sabe. A gente mal sabe da existência atual. Então, por isso que o Tiago falou lá na primeira frase, não sejamos levianos. Não sejamos levianos. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Está falando de nós. Está falando de nós todos. Tá? Se você não entendeu, eu estou alertando aqui. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio, antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto do meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? É o que eu falo sempre aqui. É muito cômodo eu fazer isso aqui. Você é culpado disso, você é culpado disso, você é culpado disso. Isso aqui é a coisa mais fácil que tem. Dá para fazer até com as duas mãos, com os dedos, tudo, do jeito que você quiser. Agora, a hora de fazer isso aqui, você é culpado disso. Aí é complicado. Aí é difícil. Aí é difícil. Né? Até para fazer isso aqui é difícil. Para fazer isso aqui é fácil. É isso que o Tiago está falando. E aí, para finalizar, tem aí as reflexões do Espírito de Miramês, que eu sempre gosto de mencionar, né? O ser humano não possui a visão integral. É o que eu acabei de falar. Nós não sabemos do todo, a história inteira. Não é que nós não sabemos a história inteira dessa existência, não. A visão integral que o Miramês está falando é de todas as existências. Nós não sabemos. Passado, presente e intenções ocultas. Necessária para julgar o próximo. É isso. A única autoridade, e esses então são os pontos centrais do ensinamento, dessa lição aí que o Emmanuel mandou para a gente. A única autoridade, Deus é o único legislador e juiz, pois apenas Ele conhece a essência, a justiça e a misericórdia. Só Deus. A nossa limitação, o julgamento humano é frequentemente superficial e falho, baseado em aparências. Em vez de apontar falhas,
A doutrina espírita convida à autoanálise. A doutrina espírita convida à autoanálise. Conheça você mesmo. Conheça a si próprio. Né? À compreensão e ao exercício da caridade. Consequências do julgamento. Quando alguém aponta o erro de outro de forma leviana, costuma gerar atritos maiores do que a própria falha original, que estava sendo julgada. É isso. Quando acusamos levianamente, o que estava ruim fica um pouco pior. E muitas vezes a gente acha que acusando, nós vamos resolver o problema. Não. Nós podemos estar piorando o problema com a nossa leviandade, e a nossa prepotência, e a nossa soberba. Né? Essa visão reforça a necessidade de desenvolver a empatia, o autoaperfeiçoamento e o perdão, deixando o julgamento das atitudes alheias para as leis divinas. Eu acho que não tenho o que comentar. Acho que está bem claro. Né? Então a gente tem que largar de mão da justiça aqui da terra? Não. Tiago não falou isso. Tiago não falou isso. O juiz final, o julgamento final, a interpretação das leis final é de Deus e exclusivamente de Deus. Aqui nós temos que continuar assim com a nossa justiça. Ela é falha? É falha. Você pode pegar a melhor justiça do mundo, ela tem falhas. Ela tem falhas. Não tem, né? Todas têm falhas. Não existe, não, em tal país a justiça é perfeita. Não tem. Não tem. E as pessoas lá do próprio país são as primeiras a falar que não é essa perfeição que todo mundo acha. E não tem mesmo. Tá? E nós temos que evoluir para, quem sabe, ir construindo uma justiça que se assemelhe mais à justiça de Deus. É isso. Então, autoaperfeiçoamento e perdão. Nós temos grande dificuldade de fazer isso aí, mas a gente precisa se esforçar para fazer. Bem? Então é isso. Vamos para o trabalho do passe. Algum aviso, Vônia? Algum aviso? Não? Eu queria só agradecer. Segunda-feira passada eu trouxe aqui o resultado da campanha que eu ganhei aqueles outros. Quando eu saí lá fora não tinha nenhum, ficou até faltando. Vendeu tudo. Obrigado. Fiquei triste.